Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 2. A importância do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? E daqui a pouquinho nós vamos estar também celebrando a ceia do Senhor, aonde Jesus disse: este é meu sangue, esse é meu corpo, beber dele, comer dele toda vez em memória de mim. Amém? E nós vamos estar participando do corpo. E depois de participar do corpo de Cristo, você vai estar buscando a presença do Espírito Santo. Vai ser forte, pessoal. Amém? Está fraquinho, igreja. Diga amém, igreja. Glória a Deus. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 2, Jesus instruindo seus discípulos a respeito do Espírito Santo. Amém? Até então, os discípulos não tinham o Espírito Santo. Eles eram homens e mulheres comuns. E quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não pode lutar contra o diabo. O diabo não respeita homens e mulheres que não têm o Espírito Santo. Cadê a toalha? Entendeu? Não tem o Espírito Santo. Amém? Então, aqui diz assim, ó, Atos 1, versículo 2. Até o dia em que foi o Senhor Jesus foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo vista por eles por espaço de 40 dias, e falando do respeito ao reino dos céus. Amém, pessoal? Amém. Quem está entendendo? Jesus, depois que ressuscitou dos mortos, depois que ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos e ficou instruindo os discípulos no espaço de 40 dias. 40 dias ficou ainda com os seus discípulos. Quem está entendendo? Para ensiná-lo algo tremendo. Você tem que entender. Pelo versículo 3, no versículo 4, e estando o Senhor Jesus com ele, Jesus determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouviste. O que ele ouviu? Diz o Senhor Jesus: porque na verdade João Batista batizou com água, mas vós sereis o quê? Batizados com o Espírito Santo. Amém. Não muito depois destes dias. Amém? Jesus dizendo: não se ausente daqui, não saia de Jerusalém, porque vocês ainda não estão preparados para enfrentar o diabo e os seus demônios. Quem está compreendendo? Glória a Deus. Por que existe tanta pessoa frustrada, derrotada dentro da igreja? Porque as pessoas não priorizam isso. A maior prioridade na vida de um homem, de uma mulher, é buscar o batismo com o Espírito Santo. Mas as pessoas vêm tão cegas, obcecadas para resolver os seus problemas,
à frente dos bois. Ela prioriza mais resolver os seus problemas familiares, sentimentais, de saúde, financeiros, do que buscar a presença do Espírito Santo. E por não ser batizada com o Espírito Santo, elas não estão preparadas para enfrentar o Satanás, para enfrentar o diabo, que todos os dias trama cilada contra nós. Todo dia o diabo trama cilada contra nós, querendo destruir a nossa fé. E as pessoas que não têm o Espírito Santo são facilmente derrotadas por ele. E é por isso que você encontra tantas pessoas desmotivadas, tantas pessoas desanimadas, tantas pessoas desviadas fora da igreja. Vocês estão compreendendo, pessoal? Porque as pessoas não estão preparadas para bater de frente com o sistema, para bater de frente com o diabo. A primeira dificuldade é o suficiente para a pessoa jogar a toalha, desistir, entregar o ponto. E fica essa praga, é uma praga isso, de pessoas sair de igreja e para outra igreja, e de sair de igreja e para outra igreja, migrando de igreja em igreja, buscando uma igreja que venha abençoar. A igreja somos nós, pessoal. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E para a gente conquistar, para a gente libertar, para a gente ganhar almas, para você tirar a sua família das garras do diabo, para você conquistar, se tornar um homem, uma mulher bem-sucedida, você precisa do Espírito Santo. A Bíblia diz que sem ele nada podemos fazer. E se você não tem o Espírito Santo, como você vai conquistar aqui nesta terra? No livro de Eclesiastes diz que as conquistas nossas são aqui nesta terra. Se você não conquistar aqui depois que você morrer e tiver a sua salvação, lá você não vai conquistar nada. A conquista é aqui que nós temos que conquistar. Verdade, Jesus. Vocês compreendem, pessoal? E para conquistar uma vida plena, uma vida melhor, nós precisamos do Espírito Santo. Senão você não vai conquistar nada. Nem a libertação da sua família você vai conquistar. Porque você não vai estar preparado ou preparada para bater de frente com o diabo. Porque a pessoa sem o Espírito Santo, a pessoa que está dentro da igreja, que entregou a sua vida para Jesus, mas não recebeu o batismo com o Espírito Santo, o diabo dá gargalhada, o diabo zomba, o diabo ri, porque essa pessoa não tem autoridade nenhuma. A autoridade só vem na vida do homem ou de uma mulher de Deus quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo. A Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem compreende o que eu estou falando? Glória a Deus. Mas as pessoas são tão ansiosas. O que leva a pessoa para a igreja? O que traz as pessoas até uma igreja? Para resolver os seus problemas. As pessoas não entram por essa porta dentro para ter um encontro com Deus, para conhecer o Espírito Santo. Elas querem solução para os seus problemas. Coloca toda a sua força nisso. Até consegue. São abençoadas através da manifestação da fé. Mas por não ter o Espírito Santo, acabam perdendo tudo o que conquistou. Se torna pessoas derrotadas, desanimadas, frustradas, prostradas dentro da igreja.
Quem está entendendo? Glória a Deus. Você encontra um crente que não tem um Espírito Santo frustrado, derrotado, quando você vai conversar com ele, você vê o semblante, sempre de cabeça baixa, desmotivado, murmuradores, reclamadores, choramingando tudo, chorando, não aguento mais, eu quero morrer. Quando você encontra um crente assim, você já vai saber que aquela pessoa ali não priorizou o batismo com o Espírito Santo. A oração da pessoa não tem peso. Até quando ela ora assim, junto com a igreja, quando o pastor manda, repreendendo o demônio, manda o demônio embora, o demônio não vai. Ela chega na casa dela, a casa dela tem lá um espírito de vício, de prostituição, um inferno dentro da casa, e ela ora, e ela pede para o diabo que está lá causando aquele sofrimento embora, o diabo não vai, porque o diabo não respeita a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, e o diabo sabe quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Assim como a pessoa, se ela colocar as mãos numa pessoa para expulsar um demônio, se a pessoa não tiver o Espírito Santo, ele não sai, ele agride a pessoa ainda, ele parte para cima da pessoa e arrebenta aquela pessoa todinha. Então, por não ter o Espírito Santo, a vida da pessoa não muda. Ela manda o demônio embora, ela ora para o diabo sair da vida do marido, da vida do filho, da esposa, do pai, da mãe, e o diabo não sai. Porque a pessoa não tem autoridade. A autoridade que Deus nos deu vem através do batismo do Espírito Santo. Você pega a Bíblia e lê, você vai ver o antes e o depois dos discípulos. Pedro negou Jesus 3 vezes. Eram pessoas ansiosas, medrosas. Quem está entendendo? Porque ele não tinha o Espírito Santo, não tinha autoridade. E Jesus, antes dele partir, dele subir ao Pai, ele reúne e ele dá uma instrução poderosa: não se ausente daqui, mas busca o batismo com o Espírito Santo. E depois que vocês foram batizados com o Espírito Santo, vocês vão receber poder e autoridade, para que no meu nome expulse o demônio, cure enfermo e profetiza e ganha almas. E eles ouviram isso. E depois Jesus subiu. Eles viram Jesus subindo. E o anjo apareceu e disse: por que olhais para o céu? Este Jesus que subiu, ele vai voltar. Mas faça aquilo que ele foi determinado. E eles saíram e voltaram para Jerusalém. E se reunia dentro de uma salinha chamada cenáculo. Uma salinha bem pequenininha. Aonde tinha praticamente ali reunido naquela salinha aproximadamente 120 pessoas, inclusive Maria, a mãe do Senhor Jesus, os irmãos, os apóstolos, tantos outros discípulos que foram formados por Jesus, mas aí nenhum deles ainda tinha recebido o Espírito Santo. O único que tinha o Espírito Santo era o Senhor Jesus, mas Jesus precisava ir para ele enviar o Espírito Santo. O que eu estou falando? Glória a Deus. O batismo com o Espírito Santo vem através do Senhor Jesus, e hoje está disponível para todos aqueles que creem e deseja isso. Você tem que desejar, buscar. Os domingos é o dia de nós buscarmos. Você tem que desejar o Espírito Santo, para que Deus venha te preencher de poder e autoridade. Uma vez que a pessoa recebe o Espírito Santo, a vida da pessoa se transforma. O jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de agir. A oração tem poder. A oração da pessoa que não tem o Espírito Santo, ela bate no teto e cai por terra. Ela nem chega a Deus, ela não tem autoridade nenhuma. Mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo, até a oração da pessoa tem poder.
Isso está disponível para cada um daqueles que crerem. Se você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, se arrependeu dos seus pecados, abandonou as práticas pecaminosas, você tem o direito de desejar e buscar, mas você tem que buscar. Se você não buscar, o Espírito Santo não virá sobre a sua vida. Ele quer realmente saber que você o quer. Você tem que desejar a Ele, não só na igreja, mas aonde você estiver, dentro da sua casa. Você tem que almejar o Espírito Santo, falar com Ele, porque Ele é uma pessoa real. Conversar com Ele, dar bom dia quando você acordar, boa noite quando você for dormir, chamar Ele para conviver contigo, compartilhar com Ele os seus melhores e piores momentos. Conversar normal, abrir a tua boca, Espírito Santo, pedir para Ele te ensinar no momento que você for ler a Bíblia. Você pode colocar uma cadeira do seu lado, pedir para o Espírito Santo sentar, me ensina, Espírito Santo, abre meus olhos, me dê sabedoria, me dê conhecimento, e Ele vai te dar. Se você não falar, não tem como Deus te abençoar. Se você ficar com a sua boca fechada e não falar nada, não tem como Deus ver sobre a sua vida. Você tem que falar, tem que desejar, tem que pedir, tem que buscar, dialogar, conversar. Porque o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é uma energia. Ele é real. Ele é tão real como eu. Ele quer ser o seu conselheiro. Ele quer ser o seu amigo. Amém. Mas você tem que buscar Ele. Você, quando acordou, você deu bom dia para o Espírito Santo hoje? Você tem falado com Ele? Ou você tem rejeitado Ele? O Espírito Santo é seu amigo? É seu conselheiro? Por um momento mais difícil, você fala seus problemas para todo mundo, menos para Ele. E Ele está sendo a última pessoa que está sendo jogada de lado. As pessoas dentro da igreja desprezam o Espírito Santo, despreza Ele, ignora o Espírito Santo, não fala com Ele. O Espírito Santo, você tem que compartilhar com Ele momentos bons ou ruins, pedir orientação, pedir conselhos. Isso é importante. Desejar que Ele venha habitar em você, desejar que Ele venha morar em você. E a Bíblia diz que os discípulos fizeram aquilo que lhe foi determinado. Eles não saíram de Jerusalém porque eles não estavam preparados para fazer a obra. Como é que eles iam ganhar almas? Como é que eles iam enfrentar o diabo sem o Espírito Santo? Porque até então eles tinham o Senhor Jesus para protegê-lo, mas Jesus não estava mais com eles. Quando Jesus estava com eles, eles expulsavam demônios, eles curavam enfermos. Mas agora sem Jesus, Jesus disse: eu vou, mas não vou te deixar órfão. Eu enviarei o Consolador que estará contigo todos os dias. Amém? Quem está compreendendo? Glória a Deus. E eles começaram a desejar isso e buscar. E a Bíblia diz que eles já estavam ali praticamente há 20 dias. Quem compreende, glória a Deus? Glória a Deus. Só adorando, buscando, desejando, como no domingo. Você não vai pedir nada. Esquece. Esquece. Esquece os seus problemas. Esquece suas dívidas. Esquece todos os problemas. Hoje, domingo, não é dia de você pedir nada. Clamor é sábado. Sábado, clamor. Terça-feira, a oração. Mas hoje, só adoração. Aleluia. Só desejar a Deus.
nascer de novo, ser batizado com o Espírito Santo. Revestimento de poder. Porque se o Espírito Santo não vier sobre a sua vida, todas as pessoas prostradas, derrotadas, desanimadas dentro da igreja, nenhuma delas tem o Espírito Santo. Todas as pessoas desviadas, que se desviaram, voltaram de novo para o Egito, nenhuma delas tem o Espírito Santo. Eles receberam emoção. Emoção não tem nada a ver com fé. Emoção é emoção. E as pessoas confundem a emoção com o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é muito além de que uma emoção. É a manifestação de Deus dentro de você. Quem compreende isso? É o poder de Deus adentrando dentro de você. Poder sobre os animais. Poder sobre a natureza. Quando você tem um Espírito Santo, você encontra um cão rasgoso, querendo te atacar, você dá uma ordem: eu te repreendo, animal. Em nome de Jesus, na hora, o animal querendo te atacar nervoso, ele fica calmo. A pessoa que tem um Espírito Santo, quando a natureza está enfurecida, isso é verídico. Uma ventania do inferno querendo levar tudo. Quando você tem um Espírito Santo, se você sair, colocar com as mãos e repreender aquela ventania, na hora você vai ver aquela ventania se acalmando. É a autoridade de Deus sobre a terra. A pessoa que tem um Espírito Santo, quando ela encontra uma pessoa doente, enferma, ela orando e determinando a cura daquela enfermidade, a pessoa ficará curada. A pessoa que tem um Espírito Santo, quando ela vê uma pessoa atormentada, ela coloca a mão para orar, a pessoa manifesta, se dá uma ordem, o diabo que está naquele corpo daquela pessoa ali, ele se revela, se fala em nome de Jesus, o demônio está aí, pode chegar mais rápido, e a pessoa vai chegar e o diabo, ele dá um grito, se apresenta ali, e você dá uma ordem para mandar aqueles espíritos malignos embora. É esse poder que tinha na vida do Senhor Jesus. Porque Jesus era um homem comum. Antes de receber o Espírito Santo, Jesus não proveu nenhum milagre. Porque ele é um homem comum. E Jesus sabia que sem o Espírito Santo, nada. Jesus sabia que sem o Espírito Santo, nada ele poderia fazer. Era impossível Jesus cumprir o seu chamado se o Espírito Santo não viesse sobre a vida dele. E Jesus ficava no anonimato. Jesus ficava no anonimato. Até no dia que ele foi no Jordão, encontrou João Batista lá batizando, e ele também resolveu se batizar para cumprir a palavra de Deus. E quando Jesus foi batizado no Jordão, a Bíblia diz que o céu se abriu e desceu o Espírito Santo no formato de uma pomba e pousou sobre ele. E a Bíblia diz que no céu disse a Deus: este é o meu filho amado, a quem eu tanto comprazo. E naquele momento ali, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Só através daquele momento ele começou o seu ministério. Ele começou a operar sinais e maravilhas. E quando ele é batizado, o que o Espírito Santo faz? Leva ele para o deserto. 40 dias ele fica sem comer. Amém? Sem comer nada. E depois ele foi tentado pelo diabo. Mas a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo, ele suportou a tentação, repreendeu depois o diabo, e depois que o diabo foi embora, Deus enviou um anjo e o serviu. E o primeiro milagre de Jesus depois disso foi na família, foi na vida sentimental. Ele transformou a água em vinho. E depois disso, foram milagres um atrás do outro, ressuscitando os mortos,
fazendo paralítico andar, cegos enxergar, fazendo multiplicação de pães e de peixe, dando ordem para a tempestade no alto mar, e milagres incontáveis. A Bíblia diz, se fosse para escrever os milagres que Jesus operou quando estava aqui nessa terra, não ia ter lugar nesse mundo para compor tantos livros. E depois que ele morreu, que ele disse, o Consolador virá para ficar no meu lugar, e você não estará mais só, porque existe uma promessa, que do meu Espírito eu derramarei sobre aqueles que crerem. Os velhos profetizarão, os jovens terão sonhos, porque o Espírito Santo é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Mas o problema é que a igreja não busca o Espírito Santo. Eles querem milagres amigáveis, que nem a mulher cananeia, que veio da sua cercanha, de outro estado, buscando migalhas, e ela recebeu a migalhas, mas a migalha não muda a vida de ninguém. O que muda a vida da pessoa é quando você recebe o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, aí ela consegue ganhar a sua família para Jesus. Você consegue conquistar todos os seus objetivos. As lutas virão, mas você não vai se abalar, porque você não vai estar mais só. A presença do Espírito Santo será constante na sua vida. Quando a pessoa recebe verdadeiramente o Espírito Santo, nunca mais ela irá se afastar de Deus. Porque a presença do Espírito Santo não vai deixar você se desviar. Não vai deixar você se prostrar. Porque no momento que você fala, Senhor, Espírito Santo, o Senhor está comigo, você vai sentir uma paz, uma força, uma certeza que você não está só. Por isso que a maior prioridade na vida de um homem e de uma mulher é buscar o batismo com o Espírito Santo. É desejar esse poder dentro de você, que não foi dado através da morte de Jesus. Busca isso pela sua alma. Depois você se preocupa com a sua família, se preocupa com os seus problemas. Porque não adianta você colocar a carroça na frente dos bois. O que adianta você ser abençoado agora, se você não tem a presença do Espírito Santo? Porque o diabo, todos os dias, ele trama cilada. Todo dia tem uma cilada preparada, tramada pelo diabo contra você. E como é que você vai resistir o diabo sem o Espírito Santo? Se o Senhor Jesus precisou dele, quanto mais nós. Jesus tinha a trindade espiritual humana. Nós só temos a humana. Se Jesus precisou do Espírito Santo para cumprir o propósito dele aqui nesta terra, quanto mais eu e você. Por isso que a prioridade mais importante nas nossas vidas é Ele. Ele tem que ser mais importante que tudo. De que trabalho, de que casa, de que emprego. Entenda isso. Você tem que priorizar o Espírito Santo acima de tudo. De que pai, mãe, marido, filho, esposa, dinheiro, trabalho. Você tem que priorizar Ele e desejar Ele acima de tudo. Amém? Amém. E a pessoa que já tem o batismo com o Espírito Santo, desejar renovação, avivamento, e Ele vai te dar. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio sobre a vida dos discípulos, no capítulo de Atos 2, abre aí, por favor. Aqui, ó. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É o que nós estamos fazendo, reunidos no mesmo lugar. E eles começaram a buscar, a orar. E de repente veio do céu um som como o de um vento veemente, impetuoso. Olha que coisa tremenda, ó. E encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos
foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E quando isso aconteceu, a vida dessas pessoas foram completamente transformadas. Foram completamente transformadas. E é isso que Deus quer fazer com cada um de vocês. Deus quer transformar, Deus quer te capacitar, Deus quer te instruir para você conquistar, para você arrebentar, para você ganhar altos. A Bíblia diz que depois que Pedro foi batizado, ele começou a falar. E numa só palestra, a Bíblia fala que 2.000 pessoas entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Porque Pedro estava cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo. As pessoas que viam ele falar diziam assim: esse homem é Pedro? Pô, mas esse camarada é iletrado, tem pouco estudo, mas ele fala como se tivesse doutorado, como se tivesse cursado várias faculdades. A fala dele ficou diferente, porque o Espírito Santo capacita, te dá visão, sabedoria, te dá força, te dá poder, autoridade sobre os animais, sobre a natureza, para expulsar demônios, curar enfermo. O Espírito Santo, ele te delega poder e autoridade, tanto nesta terra como no céu. Quando você liga na terra, é ligado no céu. Quando você desliga na terra, é desligado no céu. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja viva e eficaz. Hoje as igrejas estão derrotadas, porque não há mais batismo com o Espírito Santo. As pessoas viraram carnais, cheio de pessoas carnais, jovens fazendo tatuagem, usando piercing, usando aquelas roupas apertadinhas, cheio de fofoca, intriga, porque as pessoas não estão mais buscando a presença do Espírito Santo. E a igreja perdeu a autoridade e o diabo tem prevalecido. Mas se você deseja o Espírito Santo, abre seu coração nesta manhã e busca Ele de todo o seu coração, de toda a tua alma, e Ele virá sobre você. Se você deseja Ele, fique de pé, coloca a mão